Olá, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Eu tenho certeza que se você refletir sobre esse assunto, ele vai fazer uma grande diferença na sua forma de pensar, na sua forma de executar as coisas, na sua forma de ver a vida, que no final das contas isso é o mais importante. A nossa vida, ela não é uma simulação, ela é uma realidade. As coisas, os acontecimentos são coisas concretas, coisas que realmente surgem na nossa frente e nós precisamos trazer uma resposta, dar uma resposta para aquilo que está acontecendo, uma resposta positiva, uma resposta que vai realmente fazer com que nós tenhamos ali um aprendizado, um crescimento, um amadurecimento e aí sim, nós vamos nos tornar pessoas adultas, pessoas que realizam muito mais, em vez de pessoas que ficam chorando, pessoas que ficam se vitimizando, pessoas que ficam trazendo desculpas por não estarem realizando aquilo que elas precisariam estar realizando. Então isso é muito importante. Então nós vamos falar sobre o fetiche da vida paralela. Como que isso acontece? Muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa e de repente você está num trabalho, você tem lá o seu emprego, você está realizando aquilo e você tem as dificuldades, você tem lá as suas tarefas, as suas atividades diárias e em algum ponto você começa, ou alguma pessoa que você conhece pode começar a reclamar daquilo que ela está fazendo. Ela fala, eu odeio fazer isso, eu não nasci para fazer isso, eu deveria estar fazendo uma outra coisa. E aí a pessoa começa a lamentar, começa a realmente trazer essa choradeira. Só que se você parar para pensar, o que acontece é que a pessoa está executando aquilo que ela precisaria estar executando. Ela está exatamente no lugar onde ela precisaria estar. Então, isso é muito importante. As pessoas não percebem isso. Porque quando você percebe isso, quando você percebe que você está fazendo aquilo que você deveria estar fazendo, você passa a se instalar na realidade. Você deixa de se vitimizar. E as pessoas que fazem isso, as pessoas que ficam reclamando, elas não percebem que existe um esforço ali que ela precisa fazer para poder realmente crescer. Porque quando ela vê a vida de outras pessoas, pessoas que têm de repente uma profissão diferente, uma carreira diferente, e aí a pessoa começa a almejar aquilo que o outro está fazendo. E aí ela acaba criando essa vida paralela. É a vida real que ela tem, a vida que ela está negando naquele momento, e ela começa a desejar a vida que ela gostaria de ter. Não há nada de errado nisso, todos nós desejamos melhorar a nossa vida, mas nós precisamos entender que existe um processo e que se nós tentarmos criar atalhos para poder fugir desse processo, nós estamos negando a nossa própria vida. E aí nós passamos a ser um tipo de personagem de nós mesmos. Olha só que interessante, nós acabamos realmente fazendo as coisas de uma maneira artificial. Nós acabamos criando uma vida artificial. E a realidade da nossa vida, aquilo que nós precisaríamos estar realmente presentes, nós acabamos negando isso. E aí a gente acaba negando a nossa própria natureza do ser. Então isso é algo prejudicial, algo que vai matar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa capacidade de enxergar as coisas como elas são. Então, como nós podemos inverter isso? Bom, primeiro nós precisamos trazer consciência, entendermos que tudo o que nós desejamos fazer, tudo que nós desejamos alcançar, existe um preço que vai demandar esforço, tempo, energia, foco, sacrifício. Então se você está trabalhando, por exemplo, talvez você esteja num emprego, num trabalho que você não gosta, você tem que começar a gostar desse trabalho. Você precisa aprender a ter os fundamentos, realmente ter algo que vai se tornar um alicerce, uma base para que você possa fazer outras coisas. Então de repente você precisa fazer isso que você está fazendo durante 5 anos, 6 anos, 7 anos, para então você mudar, talvez de profissão, de você mudar, fazer aquilo que você deseja fazer hoje. E outro ponto importante é que as pessoas, nós acabamos fazendo isso. Eu também já fiz isso por várias vezes. Nós acabamos então fazendo aquilo que nós estamos fazendo, reclamando, se vitimizando e acreditando
que nós deveríamos estar fazendo outra coisa e que de repente nós passamos a acreditar que alguém deve alguma coisa para nós. E isso é uma crença, é uma ideia que pode também matar o nosso espírito, porque ninguém deve nada para a gente que precisa realmente correr atrás das coisas, correr atrás de novas habilidades, aprender aquilo que nós precisamos para aí então ter essa base para fazer outras coisas, para poder mudar. E não existe essa ideia de que se eu estivesse fazendo uma outra coisa eu estaria mais feliz, estaria mais realizado. Não existe isso. A nossa vida é o que é. E mesmo que você queira mudar alguma coisa, as coisas não mudam. Se você, por exemplo, hoje deseja ser um milionário ou bilionário, tudo bem. É muito melhor ter mais dinheiro do que não ter. Mas só que nós precisamos entender que existem pessoas que são milionárias, bilionárias e mesmo assim elas são completamente vazias. Por quê? Porque elas não trabalharam os elementos internos. Elas conseguiram conquistar seus bens, aquilo que elas queriam, mas mesmo assim por dentro a pessoa é infeliz, é vazia, é uma pessoa oca. Então isso, eu acredito que é uma das piores sensações que nós podemos ter. E outro ponto importante é que para que nós possamos ter um grande resultado, nós precisamos trazer um grande esforço. Isso é tão verdade que nós vemos aí histórias de pessoas que ganharam na loteria, ou então pessoas que herdaram alguma herança, e essa pessoa ela não precisou se esforçar, ela não precisou realmente fazer por merecer aquilo. Então isso acaba fazendo com que a pessoa não dê valor naquilo que ela conquistou, porque o valor das coisas, dos bens materiais, está justamente no nosso esforço em conquistá-los, não na conquista em si, mas sim no esforço, o que você precisou fazer, os sacrifícios que você precisou realizar para poder então alcançar aquele resultado. Então isso faz toda a diferença. E existe a história de um autor, eu não me lembro se é Jacques Rousseau, mas o fato é que este autor, olha só que contradição, esse autor, ele se identificava como um educador, mas só que a vida dele foi uma vida vazia. Para você ter uma ideia, ele escreveu várias obras educando, com o intuito de educar as pessoas, sendo que na própria vida dele, ele acabou levando os filhos dele, não criando os filhos dele, mas sim levando os filhos dele para um orfanato. Ou seja, ele queria ser uma pessoa de destaque, renomada, mas ele queria fazer isso criando algo abstrato, uma ideia apenas, uma ideia ali abstrata, sem que ele realmente fizesse algo concreto com a própria vida dele. Ele não foi capaz de educar os próprios filhos e queria educar os outros. Quer dizer, isso é realmente uma contradição, e às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Então isso é o caminho para nós matarmos o nosso espírito, porque precisamos sim de esforço, precisamos sim de fazer algo para poder merecer. Então não existe esse lance de vida paralela. O que existe, se você quer gerar um grande resultado, você precisa trabalhar simultaneamente. Você não precisa abandonar o seu emprego para poder fazer aquilo que o seu sonho, alcançar o seu sonho. Muitas pessoas falam assim, eu trabalho aqui, eu tenho aqui esse trabalho, mas o que eu queria mesmo era ser um cantor. Ou então, o que eu queria mesmo era ser um ator de Hollywood. Ou então, o que eu queria mesmo é ser um médico, um engenheiro. Ou seja, a pessoa quer alcançar, ter um certo papel dentro da sociedade, algo que ela acredita que realmente vai trazer alguma significância para a vida dela. Mas a pessoa quer fazer isso num passe de mágica, ela não aceita fazer aquilo que ela está fazendo, e isso é realmente o caminho para o inferno, quando nós pensamos em fazer isso.
Então, se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa fazer tudo isso simultaneamente. Você precisa então trabalhar, continuar no seu trabalho. De repente, nas horas vagas, você vai executar aquilo que você deseja fazer, aquilo que você vai investir tempo naquilo, para que um dia você possa então alcançar aquilo que você deseja. Mas você não precisa abandonar o que você está fazendo. Você tem que continuar, porque isso é justamente a base da sua identidade, da sua biografia, da sua história. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos partir deste mundo para um mundo melhor ou pior, em alguns casos. E nesse momento, quando nós fizermos essa passagem, nós vamos olhar para a nossa vida e vamos fazer essa reflexão, essa avaliação. Vamos fazer essa pergunta: será que eu vivi a minha vida ou vivi a vida de um personagem, de uma pessoa que nunca existiu, uma pessoa que só queria fazer pose para os outros? Então é sempre importante nós trazermos essa reflexão, nós entendermos que a nossa vida, ela não é algo abstrato, mas sim algo concreto, algo real, algo que nós precisamos fazer, ter realmente experiências e, a partir dessas experiências, aprendermos, crescermos, desenvolvermos, amadurecermos, nesse sentido de que realmente entender que não existe essa separação da vida que você vive e da vida que você gostaria de viver. A vida que você vive é a sua realidade, embora ela possa ser mudada, e ela só vai ser mudada a partir do momento que você aceita as coisas como elas são. A partir dessa aceitação, você então vai trazer o esforço, você vai trazer realmente os elementos para poder modificar positivamente a sua personalidade, para poder então alcançar aquilo que você deseja através do esforço, através da dedicação, através de muito trabalho. Ninguém começa algo pela metade, todo mundo começa de um ponto, do ponto zero. Não existe isso de fulano ter começado uma empresa no topo. E o que a maioria das pessoas querem é exatamente isso. Até nós mesmos, às vezes, nós queremos esses atalhos, queremos começar algo do topo. Então isso é realmente algo desonesto, querer começar do topo. Nós precisamos começar da base. Porque sem essa base, quando tiver alguma tempestade, quando surgir alguma coisa que mais cedo ou mais tarde vai fazer com que você realmente mostre a sua base, daquilo que foi realmente aquela fundação necessária, aquele alicerce. Se você não tem esse alicerce, você se torna realmente uma pessoa oca, uma pessoa sem personalidade. E existem várias pessoas vivendo esse tipo de vida. Portanto, é muito importante nós fazermos isso. Nós então temos a consciência de que a nossa vida, ela precisa desses elementos, e que quando nós tomamos consciência disso, nós acabamos trazendo muito mais força, muito mais dedicação. Nós construímos a nossa personalidade. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, deixa também o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você não for assinante aqui no canal, assine o canal para ajudar o canal a crescer. Se você quiser saber como se tornar uma pessoa mais produtiva, não deixe de assistir a aula no endereço atitudeprodutiva.com.br, que está abaixo deste vídeo. O link para você ter acesso à aula está abaixo desse vídeo na descrição. Basta você clicar lá que você será direcionado para a página onde está o conteúdo. E mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e atenção em assistir esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!